Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Senhor Jesus, ainda que os montes se abalem, Senhor, ainda que a terra se mude, nós cremos no Deus que está conosco em todos os momentos. Nós acreditamos, Senhor, no Deus que está conosco através de qualquer coisa, Senhor, não importa as circunstâncias, Jesus. Nós te louvaremos, Senhor. Nós te louvaremos, Jesus. Nós engrandeceremos o teu nome, Senhor, porque só tu és digno, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Eu te louvarei, eu te louvarei. Diga comigo, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Ainda que os montes se abalem, mesmo que a terra se mude, Eu não temerei, não, te louvarei, meu Deus, eu não temerei, não, te adorarei, meu Deus. Jeová, Jireh, Shalom, Nissi, Adonai, o El Shaddai, Emmanuel, Jeová, Jireh, Shalom, Nissi, Adonai, o El Shaddai, Emmanuel. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Bater uma salva de palmas bem forte, bem forte. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado para você que já está conectado conosco nesta live. Saiba que Deus primeiro nos amou, nos escolheu e nos chamou para que nós pudéssemos amar a sua vida, amar você assim como Ele nos amou. Então seja bem-vindo, tá? Eu gostaria de chamar aqui esta mulher linda, pastora Bárbara, minha esposa amada. Hoje ela que vai ministrar a palavra, e eu sou convicto que Deus tem colocado algo no coração dela precioso, algo impactante das nossas vidas, amém? Coloca a sua mão direita para cá, vamos orar pela serva do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em o nome santo, excelso e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós apresentamos a pastora Bárbara nas Tuas mãos. Nós te louvamos, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Toma a Tua filha em Tuas mãos, usa ela com poder e glória, segundo a Tua soberana vontade. Que ela diminua e que Tu cresça, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 9. Estou muito feliz por esta noite. Deus realmente já me surpreendeu essa noite. Vamos ler a partir do versículo 14. O tema da mensagem é o encontro. Diga assim, o encontro. O encontro. Você está pronto para esse encontro esta noite?
Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espunha, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos curvar nossas cabeças e vamos fazer uma oração de novo, por favor. Deus amado, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que é pura, que é santa e que é mais cortante do que espada de dois gumes, e é capaz de discernir e separar juntas e medulas. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para recebermos a compreensão de tudo que o Senhor tem para falar esta noite. No nome de Jesus. Amém. Essa palavra o Senhor me deu em um discipulado. Nós estávamos fazendo um discipulado com um casal e o pai falava sobre os problemas que estavam passando com os filhos. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu vou dizer. E o Senhor me levou a Marcos capítulo 9. Exatamente no texto quando fala que tudo é possível ao que crê. E desde esse momento, que foi no começo da semana, no meio da semana na realidade, eu fiquei com essa palavra mesmo ardendo no meu coração. E acordo de madrugada, vou meditar na palavra e essa palavra vem de novo. E eu comecei a estudar e o Senhor começou a me pontuar coisas que eu não esperava. E impactou o meu coração. E eu disse: eu vou levar essa palavra à igreja. Faz alguns dias que o pastor me cobra para vir ministrar. E eu estava dizendo ao Senhor que se o Senhor queria que eu levasse para a igreja, o Senhor ia colocar no meu coração. E na verdade o Senhor já estava falando. Mas como nós às vezes somos um pouquinho teimosos, né? Queremos que o Senhor explique mais para poder a gente obedecer. Mas de antemão o Senhor não tem que explicar nada para nós. Nós temos que obedecer. Esse é um texto riquíssimo da palavra de Deus.
aqui nós encontramos vários tipos de coisas que saltam aos nossos olhos e que me chamam muito a atenção. Só nesse texto eu encontro discussões, surpresa quando veio em Jesus, encontro impossibilidades, intercessão, perguntas, questionamentos, sofrimento, lágrimas, compaixão, manifestação do povo, do demônio, tribulações, tanto do pai como do próprio filho, angústia, misericórdia, solução, humildade, ajustes e intimidade. Também eu encontro nesse texto libertação e orientação. Tudo dentro desse texto que nós acabamos de ler. Muita coisa, não é, gente? Mas para a gente encontrar essas coisas, nós temos que ler, refletir e ruminar e entender tudo o que Deus quer falar conosco através deste encontro. Por que encontro? Porque aqui o encontro é de Jesus com o povo, do Pai com Jesus, do demônio com Jesus e os discípulos com a realidade e o socorro bem presente. Neste texto de Marcos, nós vimos que Jesus vem de um momento de intimidade. Se nós formos meditar no texto anterior, no que ele vem praticando anteriormente, ele vem descendo do monte. E nesse monte ele teve um momento de intimidade e revelação para com os discípulos que com ele estavam. Ao descer do monte, ele encontra os seus outros 9 discípulos, porque ele sobe só com 3 e os 9 ficam embaixo. E quando ele desce, ele encontra os 9 discípulos e os escribas discutindo com ele, de acordo com o verso 14. Na verdade, os escribas estavam censurando eles e questionando. Creio que essa discussão era porque não conseguiram expulsar o demônio do garoto. Porém, Jesus chega e fica a par da situação, mas não se envolve em discussões. Ele trata diretamente com o pai, que tinha acabado de ter uma tentativa de solução negada, uma tentativa fracassada. Jesus pergunta aos escribas o que discute com eles, e o pai do menino ressalta no meio da multidão, no verso 17, e relata tudo o que aconteceu, que parou e ouviu. Jesus estava parado ouvindo o que ele estava falando. Jesus mostra compaixão por aquele pai que clama, chora, e mostra o seu coração, a sua impossibilidade diante da situação de seu filho. Vale ressaltar que esse pai está falando para Jesus na frente de toda a multidão. Jesus, ele não só ouve, como muda a situação. Ele restaura a fé do pai e a crença de todos que viam o ocorrido, com a cura do garoto. Aqui Jesus ensina, com a cura do garoto, Jesus ensina aos escribas, à multidão, aos seus próprios discípulos e até nós hoje. Jesus sempre age e reage a um coração contrito e quebrantado, a um coração humilde. Deus não o rejeita. Então, o primeiro ponto, nós acabamos de fazer uma interpretação, uma síntese do texto que nós lemos. Agora, nós vamos ressaltar 3 pontos que é importantíssimo para nós. O primeiro, Jesus não se envolve em discussões. Essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que me fez buscar mesmo onde Jesus estava em algum momento se envolvendo em discussões por causa de disse ou me disse. E nós não encontramos na Bíblia Jesus envolvido em discussões.
Aqui Jesus chega, pergunta o que está acontecendo, porque havia uma discussão e os seus discípulos estavam envolvidos. Seus discípulos estavam sendo questionados. Por eles estarem presentes, Jesus, porém, faz a pergunta, mas ele trata o problema com quem estava com o problema. Ele não vira para os escribas para estar se explicando ou se justificando. Ele trata diretamente com o Pai. Ele mostra em atitudes quem ele é e o que ele pode. Não perde tempo em discussões ou contenda. Isso logo me leva ao texto de Filipenses capítulo 1, do versículo 10 a 18, onde o apóstolo Paulo relata estar feliz por ser motivo de inspiração. Não importa quais os motivos que eles usam para ele, bastava saber que Jesus Cristo estava sendo pregado. O apóstolo Paulo estava preso. E tinham pessoas que estavam pregando para mostrar ao apóstolo Paulo que se via Jesus, mas eles estavam livres. E eles estavam pregando Jesus. E quando nós meditamos no texto de Filipenses, nós vemos que tem pessoas que estão pregando por causa de inveja, por causa de despeitas, mas o apóstolo Paulo diz que não importa por que eles estão, qual é o motivo que eles estão pregando. Eles estavam pregando Jesus, anunciando a palavra. Para ele isso era o suficiente. Ele mostra a todos que a nossa vida tem que ser uma inspiração para que Cristo seja anunciado. Será que nós estamos sendo uma inspiração para que Cristo esteja sendo anunciado? Paulo vivia em obediência. Paulo não estava em desobediência. Ele vivia em obediência à palavra e entendia que não importa as circunstâncias que ele vivia, não importa qual fosse a dificuldade que ele estivesse passando, tudo o que acontecia na vida dele, ele tinha plena consciência, ele era convicto de que tudo cooperava para o seu bem. Todas as coisas concorriam para o seu bem. E nós acreditamos nisso? Acreditamos realmente nisso? Como está a nossa vida com Deus? Como nós temos nos portado mediante as tribulações, mediante as cadeias, que não são as mesmas prisões que o apóstolo Paulo, não são os mesmos demônios que estavam sobre o garoto, mas todos nós passamos por tribulações, por problemas, por dificuldades, por lutas, por provações. Como nós estamos nos portando quando isso acontece? Nós estamos tentando descobrir o porquê ou nós estamos dispostos a permanecer fiel e acreditando que o nosso Redentor vive e Ele pleiteia a nossa causa? Nós estamos perseverando ou estamos fracassando? Temos sido motivo de inspiração para os que estão ao nosso redor de buscar a Jesus? Ou temos sido motivo de escárnio do nome de Jesus? Você tem sido um livro que leva a Cristo ou um livro que afasta o povo de Cristo? Você tem pregado Jesus Cristo com a sua vida ou você tem crucificado Jesus Cristo com as suas atitudes? Pense nisso. Nunca é tarde para reconhecermos os nossos erros e continuar. Isso me leva ao segundo ponto, que é Jesus se importa. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o que você não consegue. Jesus se importa com os seus fracassos. No versos 21, nós vemos Jesus desenvolvendo um diálogo com o Pai. Jesus podia ter chegado ali e ter dito só assim, está repreendido. Se ele não podia dizer saia, espírito imundo. Quantas vezes Jesus se manifesta assim na palavra? Ele repreende, o demônio vai embora e a pessoa é curada. Várias vezes, não é? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Mas Jesus, ele faz questão de desenvolver um diálogo com aquele pai.
Quando o Pai se manifesta no meio de todos e diz que o que aconteceu é porque ele trouxe o Filho e os discípulos não conseguiram expulsá-lo. O Senhor começa a conversar com ele. Aqui, com essa atitude, Jesus mostra que ele se importa tanto com o Pai quanto com o Filho. Porque muitas vezes nós começamos a orar pelos doentes ou pelas pessoas que estão extremamente atribuladas, com problemas, e nos esquecemos de interceder por aqueles que estão ao redor de quem está passando pelo problema. Porque às vezes as pessoas que estão ao redor, acompanhando o enfermo, estão ainda mais enfermas do que o enfermo. Por quê? Porque elas estão tendo que ter a força para sustentação daquela enfermidade no outro. Ela tem que ter uma aplicação de fé, de perseverança, de levantar todos os dias e cuidar. E às vezes vem o cansaço físico, mental. Às vezes a pessoa não é muito grata, não é muito solícita e usa a justificativa do que faz ser o problema da doença. E quem cuida precisa de cuidado. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos lembrar daqueles que cuidam também dos que estão enfermos. E quando Jesus pergunta para aquele homem, desde quando acontece isso, ele está desenvolvendo um diálogo, porque ele quer ouvir aquele homem conversar com ele. Ele está dizendo para ele: eu estou disposto a te ouvir. Nós precisamos ser ouvidos. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, para a gente falar menos e ouvir mais. Às vezes nós não precisamos ouvir a resposta de ninguém, nós não buscamos falar para ouvir a resposta, mas só para ser ouvido, só para saber que alguém está se importando, porque só ouve quem se importa. E Jesus se importa com aquele homem. Ele olha para a dor daquele homem. Jesus aqui nos dá uma grande lição, uma lição de audição. Como nós estamos ouvindo os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Mesmo Jesus sabendo de tudo, ele ouve atentamente. Ele é sensível e cheio de compaixão à dor daquele pai. Quando nós falamos, aliviamos a alma. E quando nós ouvimos, nós estamos sendo uma extensão do alívio do Senhor para os que sofrem. É importante a pessoa se sentir importante. Dá até uma redundância, né? Mas é importante você saber que tem alguém que se importa, alguém que está disposto a lhe ouvir, alguém que está cuidando de você. Porque muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas, elas falam, aí quando a gente vai falar, no instante termina a conversa, porque não tem paciência de ouvir. Então vamos exercitar a nossa audição. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui: Jesus não resiste ao coração quebrantado. Como está o seu coração diante de Deus? Aquele pai, ele revela a Jesus sua incapacidade. Ele revela não só a sua dor, mas ele fala sinceramente diante de todos. E quando Jesus fala para ele, conversa com ele, que ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa por nós, ele não está pedindo só pelo filho, ele está pedindo por nós, por ele e pelo filho. Se tu podes, ele não está duvidando que Jesus pode. Vale lembrar de que ele vem de tentativas que ele não conseguiu. Ele estava diante dos discípulos há pouco, e os discípulos que andavam com Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, quando ele diz se tu podes, ele está mostrando a fragilidade dele. Porque o que Jesus disse para ele? Tudo é possível ao que crê. Os discípulos não andavam com ele? Os discípulos criam, não criam? Mas eles conseguiram?
Então, se os discípulos que andavam com ele não conseguiam, junto com a fé dele, então ele pensou muito rápido. Esse é um pensamento meu. Ele foi logo aparando as brechas. Ele foi logo fechando todas as lacunas e disse: eu creio. Mas o que mais que ele diz? Ajuda-me na minha pouca fé. Ou ajuda-me na minha falta de fé. Ou ajuda-me na minha incredulidade. Porque tem várias versões. Ele diz na frente de todo mundo. Ele não hesita em pedir socorro e mostrar a fragilidade da alma dele. Mostrar a deficiência dele, aonde ele precisa de ajuste. Ele estava diante de Jesus Cristo e disposto a receber o milagre. E nós estamos diante de Jesus todos os dias e não buscamos incessantemente a se agarrarmos com ele igual Jacó fez. Jacó se agarrou com o anjo e só soltou quando foi abençoado. E nós passamos por ele todos os dias e não insistimos o tão necessário que precisamos insistir para alcançar o que estamos pedindo. Se é pouca fé, faça como esse pai: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A minha fé não é o suficiente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que nós tenhamos fé para se aproximar dele. Então aquele homem, ele abre a boca e diz: me ajuda na minha pouca fé. E recebe o que vem buscar. Ele recebe porque ele tem a humildade de dizer o que ele realmente precisava e aonde estava a fragilidade dele. Ele não deixa de se expor diante de Jesus Cristo. Não importava para ele quem estava vendo, quem estava ouvindo. Importava que Jesus estava com ele e estava ouvindo. Ele estava cansado de sofrer, ele estava cansado de tentativas sem êxito, ele estava frustrado, ele estava exausto, mas ele estava disposto. Ele não parou, ele continuou. Então isso logo nos ajuda a compreender que se nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mostrando para Ele as nossas deficiências, aonde precisamos de ajuste, nós não alcançaremos o que nós temos que alcançar. Provas nós vamos passar sempre, mas para superá-las, para conseguir romper, nós precisamos estar fixo em Cristo, com os olhos fixados nele, com o coração humilde o suficiente para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Sem isso, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós não conseguiremos alcançar o que tanto pedimos. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu quero tanto isso, mas nós não estamos buscando como quem realmente quer. Nós estamos buscando, mas não estamos permitindo a polda do Senhor para podermos usarmos de sinceridade, de um diálogo aberto com Jesus. Jesus sabe tudo o que eu sinto, sabe tudo o que você sente, mas Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer que você se abra para Ele. Ele quer que você diga a verdade, porque dele a gente não se esconde. A palavra diz que se nós descermos ao mais profundo abismo, lá Ele está. Se subirmos ao mais alto monte, Ele também está vendo. Mas Ele faz questão de desenvolver uma amizade conosco. Ele faz questão de desenvolver um diálogo. Ele quer te ouvir. Mas você quer ouvir o que Ele tem para você? Você quer ouvir o que Jesus quer te orientar? Quantas vezes nós começamos, nós pedimos, aí quando a porta começa a se abrir, não é isso mais que eu quero, estou cansada de esperar, vou parar. Jesus diz para nós esta noite: não é hora de parar, é hora de continuar. Você já pensou se aquele pai, quando os discípulos oraram, que ele não conseguiu o que queria, ele tivesse virado as costas e ido embora? Ele tinha conseguido? Ou se simplesmente ele tivesse escutado a discussão e Jesus chegado e ele não tivesse se manifestado dizendo o que tinha acontecido? O que ele tinha recebido? Nada. Ele só recebeu porque ele falou. E nós não recebemos porque ficamos calados. Jacó só recebeu porque se agarrou com o anjo e disse: tu não sai daqui se tu não me abençoares.
Então o desafio que eu faço para você esta noite é se agarrar com o Senhor e dizer: Senhor, enquanto esse flagelo não sair da minha vida, eu não saio da tua presença. Eu me agarro contigo e eu só te solto quando verdadeiramente eu for transformada. Quando verdadeiramente isso que eu tenho buscado a ti seja acontecido, esteja mudado, esteja transformado, porque eu quero viver o melhor de ti. Porque nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores. Não é só vencedores, é mais do que vencedores. Então, se nós não estamos evidenciando essa palavra, o erro não está em Cristo. O problema está em mim. Eu tenho que buscar nele, entender o que é que ele quer comigo, onde é que eu preciso consertar, qual é a base que está fora do lugar e ajustar e continuar. Não é hora de parar, é hora de continuar. Jesus está voltando. Conclusão. Jesus completa a obra. Vamos ler o versículo 25 ao 27. Olha aí, coloque os olhos na sua Bíblia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Primeira coisa, aqui nós vamos encontrar Jesus nos dá 3 aprendizados. Jesus nos dá 3 aprendizados. Primeiro, em massa, que é com a multidão, porque ele está se reportando na frente da multidão, ele está ensinando também com as atitudes dele. Segundo, ao pai do menino, que é no particular, na intimidade, no pessoal. Jesus quer desenvolver um diálogo particular. Terceiro, com os discípulos, que é com a obra e com os que são chamados para servir na obra. Jesus também dá 2 ordens. A primeira: sai deste jovem. Não é isso que Jesus diz quando o Espírito começa a se movimentar no jovem? Ele diz: sai deste jovem. E a outra é: nunca mais tornes a ele. Não é só sair naquele momento, é não voltar nunca mais. O que Jesus quer tirar da sua vida é para extirpar, é para eliminar, é para transformar de uma vez por toda a sua vida. É para você não ser igual a como você já foi, não. É para você ser diferente, como você nunca foi. E Jesus usa 2 coisas: a fala e a ação. Jesus toma o menino pela mão e ergue, e ele se levanta. Você precisa usar a sua boca para clamar, mas você precisa se levantar para reagir. Não basta só falar. Temos que reagir de acordo com o que falamos. Temos que continuar, prosseguir, não ter vergonha de clamar, não ter vergonha de pedir. Quantas vezes for preciso, eu não consegui ainda, pois eu vou continuar, eu vou bater na porta, eu vou gritar por socorro. Quantas vezes for necessária, eu não posso parar, eu não vou parar de conseguir me levantar quantas vezes eu precisar. Permanecer no erro é que é um grande erro. Mas você confessar que você não conseguiu, eu falhei de novo, eu estou necessitando de novo, não é feio, não é vergonha. Isso é humildade, isso é decisão, isso é fé. Para nos levantarmos, Jesus diz hoje: levante-se, mude de atitude, cresça. Jesus quer que você cresça, Jesus quer que você caminhe, porque a caminhada é longa. Quem Ele quer alcançar através da sua vida, Ele vai alcançar, mas você primeiro precisa permitir o tratamento de Deus, você precisa permitir a mudança chegar, você precisa perseverar como esse pai perseverou e dizer para Jesus exatamente onde é a sua dor, exatamente aonde não está sendo ajustado, exatamente o que você precisa de socorro. Só assim o socorro virá. Jesus está voltando e quer mudar a sua vida hoje.
Jesus quer mudar a sua vida, a sua história e transformar o seu coração. Não é só mudar, é transformar. Porque mudar, a gente pode mudar hoje e amanhã voltar às mesmas práticas. Mas Jesus quer mudar e transformar. Não desista e não resista ao Espírito. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus tem pressa em completar a obra que Ele começou na sua vida. Jesus tem pressa para ver concluído o que Ele tem com você. Permita ser tratado, permita ser moldado, permita ser diferente. Não aceite a mesmice de todos os dias. Há tanto tempo que eu me converti, há tanto tempo que eu estou na casa do Senhor, mas eu continuo a mesma. Jesus não quer que você continue o mesmo. Jesus não quer que a sua vida seja igual todos os dias, porque nós vivemos em novidade de vida. Os dias podem ser maus para todo mundo, mas para nós vai ser melhor, porque Jesus está conosco. E problema quando passamos com Jesus, é muito mais fácil da gente romper, é muito mais fácil da gente escalar as montanhas, é muito mais fácil da gente olhar e aprender com eles. Agora sozinho nós vamos naufragar, nós não vamos suportar. Então levante-se esta noite, levante, diga sim para Jesus, diga sim para tudo que Ele tem para a sua vida, diga não para aquilo que você não consegue romper. Senhor, eu estou aqui porque eu quero romper, até agora eu não consegui, eu caio nessa tentação toda a vida, mas a partir de hoje eu não quero cair mais, eu quero me levantar e permanecer em fé. Você precisa fazer isso por você, por Jesus na sua vida, porque Deus te ama, Deus enviou o seu Filho amado por amor de você. Pare de olhar para trás, sentindo saudade do que Deus já tirou da sua vida. Você não tem o direito de trazer aquilo que Deus tirou. Porque quando Deus tirou, Ele olhou para você e disse como Ele disse para esse rapaz: que ele seja liberto e que não volte nunca mais. Então não busque o que Deus já tirou. Jesus já te curou, Jesus já te sarou, Jesus já mudou a tua história. Olha quem você era e olha quem você é. Você ainda não chegou aonde Deus quer que você chegue, mas Ele quer que você continue. Ele quer que você diga para Ele exatamente aonde está doendo, qual é o parafuso que ainda precisa apertar. Olha para Ele, olha para Ele. Não tenha vergonha de olhar para Ele e dizer o que precisa ser dito. O dia é hoje, o momento é agora, é íntimo, é você e Ele. Aqui nós estamos falando em massa, mas só Deus sabe o que Ele está falando no seu pessoal, no seu particular, você e Ele. Só você e Deus sabe as lutas que você passa, os sofrimentos, as angústias para poder estar aqui agora, ou para permanecer fiel a Deus. Mas vale a pena, vale a pena. E tudo que você diz não para esse mundo e diz sim para Jesus, tem uma recompensa incalculável. Jesus é tudo para você. Você tem que entender isso. Se você não entender isso hoje, amanhã pode ser muito tarde. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu possa revelar para cada um a necessidade, aonde precisa do ajuste, aonde precisa do teu socorro, para que eles possam se entregar totalmente de corpo, de alma, de espírito, e entregar-se na tua presença, mostrando exatamente a sua fragilidade, para que o Senhor possa vir lapidar. O único que tem a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito Santo. Vem mostrar, Senhor, a cada um o lugar que precisa de ajuste, a área que precisa de conserto, para que possamos ser ajustados em Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer da vida de cada um manancial de águas vivas. Que o Senhor possa usar cada um dentro dos seus lares,
para consigo mesmo, Senhor, para que possamos ser libertos, tratados, que possamos permitir esta noite o teu tratamento, Senhor, porque nós recebemos essa palavra, quando tu diz que nós estamos libertos, que não volta mais, Senhor, então nós continuamos negando tudo que não te agrada, nós renunciamos tudo que nos afasta de ti, nós negamos tudo, Senhor, que possa querer encher os nossos olhos, mas nos tirar da tua presença, Senhor. Nós renunciamos pelo poder do nome de Jesus e pedimos que o teu Espírito Santo coloque colírio santo sobre a tua igreja, Senhor. Coloca colírio santo nos olhos do teu povo, Senhor. Livra, Senhor, de todo o pecado, Senhor, de toda a impureza, de toda coisa que possa existir que os afaste de ti, Senhor, e purifica-os, Senhor. Purifica-os, Senhor, porque nós sabemos que sem santidade ninguém te verá, ninguém estará face a face contigo, e nós precisamos do teu ajuste, porque o nosso objetivo é irmos morar contigo no céu, Senhor. Como eu estava conversando ontem, Senhor, o meu maior sonho é estar de frente a ti, Senhor, de estar contigo face a face, Senhor. Mas nós sabemos que para isso acontecer, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso eu, do nosso ego, Senhor, e olhar para ti, Senhor, de fixar os olhos em ti, de te adorar pela essência de quem tu és, Senhor, de reconhecer que independente da circunstância, tu é o nosso Deus, tu é o autor da nossa fé e tu permanece fiel, Senhor. Que possamos receber a compreensão que não importa as circunstâncias, nós precisamos de ti, Senhor, e nós temos certeza que o Senhor está conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, quando tivermos pouca fé, ajusta-nos, Senhor, na nossa pouca fé, no nome de Jesus, amém.